Alô, sou Michael, eu trabalho com o Marcelo aqui na Day Trading Academy e está na hora de fazer outra vez aquela retrospectiva da primeira semana de agosto, de todos os eventos que aconteceram essa semana passada que talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimento. Vamos lá? Estrategista-chefe de ações do Morgan Stanley, que é grande banco de investimentos, o nome dele é Michael Wilson. Ele avisou os investidores sobre a aparentemente interminável tendência altista da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Está dizendo, está subindo e tem subido há muito tempo, mas gente, não pode persistir essa condição para todos sempre não. Essa tendência altista pode ser repentinamente interrompido. Ele diz, caso acontecer, a Nasdaq poderia sofrer correção de mais de 15% e o S&P 500 provavelmente cairia cerca de 10%. Então prepare-se. Só que outras pessoas estão dizendo, não, tem todo ímpeto, todo negócio, todas as condições certas para continuar subindo para todo sempre. Então, quando é que vai fazer essa correção? A gente nunca sabe, né? No início da semana, em relatórios do segundo trimestre de 2018, a taxa de crescimento dos lucros das ações do S&P 500 foi em 23,5%. Muito, mas muito crescimento significativo nesse último trimestre. Isso com relatórios de 81% das empresas já apresentados. Isso marca o segundo maior crescimento de lucros desde o terceiro trimestre de 2010, que ficou em 34,1%. E creio que o próximo trimestre pode ser ainda mais, né? Na terça-feira, principal índice de ações dos Estados Unidos, o S&P 500, está agora menos de 1% abaixo da alta de janeiro. Quer dizer que subiu. Aí desde janeiro baixou, subiu, e agora está quase ao mesmo nível. Então os investidores se encontram no ponto de decisão. A subida vai continuar ou será que haverá uma correção? Quem sabe, né? Analistas profissionais, que é só isso que eles fazem do mercado, também continuam em dúvida, divididos nas suas opiniões. Será que vai subir? Será que vai descer? Né? Pega uma moeda, aí você tem 50% de chance de ser certo ou não. Quarta-feira, o principal índice dos Estados Unidos, o S&P 500, ficou menos de 0,5% abaixo do recorde de 2.872 e trocado visto em janeiro. Então, estamos quase nesse nível, né? Falta pouco a ultrapassar esse nível. Ultrapassando esse nível, tem a tendência, então, de subir, pois tem muita gente que tem os stop logo acima desse ponto, né? E se tirar esses stops, é foguete, cara. Uma base de confiança para os investidores que continuam preocupados é que quase uma década de tendência altista pode ser acabando, né? Que tá pensando, poxa, subiu, parou. Agora esse nível é de resistência, né? Baixou, saiu fora daquela área de resistência, agora voltou, está retestando. O que acontece? Muitas vezes vai retestar e vai ser rejeitado de novo, mas pode ser que penetre também, né? Mas tem muita gente que está, será que uma década de subida agora está acabando, né? A festa está acabando, quem sabe, né? Ninguém sabe. Uma vez que você diz que o mercado vai fazer aí tal e tal e tal, aí você vai apanhar do mercado. Não é verdade? Né? Quem nunca teve isso acontecer com você? Índices dos Estados Unidos misturados para a semana. Dow Jones baixou 0,5%, agora está em 25.340. S&P 500 baixou quase nada, baixou 0,03%, está em 2.819. E o Nasdaq sube quase 1%, 0,7%, está em 7.864. Também
Citibank, devido a todo esse crescimento, o Citibank, grande banco, um dos maiores bancos do mundo, né, aumentou as previsões de faturamento para o final de 2018 e 2019. Na segunda-feira, ações chinesas começaram a semana em território negativo, isso devido à crescente guerra comercial entre China e os Estados Unidos. Esses países não param de brigar, né? Abaixou outros 6% ainda mais em 4 dias. A Índia tem economia em expansão e bons resultados corporativos. Enviou o índice principal da Índia, além de 22 recordes de alta só esse ano. Tá subindo. Ó, a economia da Índia, boas notícias dali. Parabéns, indianos. Os ganhos têm se acelerado nas últimas 6 semanas. Não está acabando essa aceleração, não. Tá aumentando-se. Os mercados europeus diminuíram por maior parte durante a semana. DAX está mais de 1,5% abaixo. Mercados da América Latina, tiveram umas 2, 3 semanas de alto. E agora diminuíram durante essa semana. O Bovespa baixou uns 6% por aí. Mercados asiáticos misturados para a semana, o Nikkei do Japão baixou 1% e Hong Kong subiu 2,5%. Então tá quase nível para aquela região do mundo. Agora Bitcoin, no início da semana, Bitcoin tinha caído 17% nos últimos 12 dias. Imagina, você tá propondo ter tipo conta poupança em Bitcoin. Quanto dinheiro você tem em Bitcoin? Não sei, depende do dia, né? Sobe, desce. Isso, então, baixou 17%, isso depois de ter subido durante a maioria de julho. Julho foi boas notícias, pessoas dizendo, ok, bora, né? Sofremos uma queda e agora tá para alto, né? Mas agora, não sei, atualmente tem caído 65% desde o recorde de dezembro passado. Essa semana, Bitcoin terminou a semana caindo em 12% e foi de 7.344 dólares para 6.556. Goldman Sachs, que é outro banco de investimento, outro grande banco de investimento, espera novas quedas nas criptomoedas, devido em parte à sua opinião que as criptomoedas não cumprem nenhuma das 3 funções tradicionais de uma moeda. Essas funções são são base de troca de valores, não, que quase ninguém está usando para fazer as negociações, né? Transações com base em criptomoeda. Nenhuma unidade, não é uma unidade de medida, quer dizer que eu sei mais ou menos o quanto que é o valor de $1.000, né? De R$1.000. Eu sei, licença, eu sei o que eu posso comprar com R$1.000. Eu sei o que vai precisar de mais, né? De R$1.500. Eu sei. Mas com Bitcoin, né, uma semana 7.000 vai dar. Outra semana 7.000 não dá não, né? Nem também é uma reserva de valor, porque o valor está sumindo e está acumulando-se, sumindo e acumulando-se. Então, se não está funcionando como moeda, então não é uma moeda, entendeu? Bitcoin mergulhou essa semana em valor 10%, perdeu mais de 9 bilhões de dólares em valor na quarta-feira, somente na quarta-feira, após a SEC. Sabe o que é SEC? Vocês que vão ser traders, vocês precisam saber que, pelo menos nos Estados Unidos, a SEC regula os mercados, é Comissão de Troca de Ativos, né, dos Estados Unidos. Eles adiaram uma decisão chave sobre um ETF de criptomoeda, espera mais tarde, vamos decidir mais tarde. Na quinta-feira, Bitcoin caiu para $6.000 e 106. 6.106 a 3 semanas de baixa. Porta-voz da Starbucks. Sabe o que é Starbucks? Café razoável. Quer dizer, muito delicioso, né? Esse café. Esclareceu, e Marcello não consegue ir no planeta onde não tem o quê? Internet e Starbucks. Mas ele esclareceu, o Starbucks, né, a porta-voz dele,
esclareceu esta semana que os cafés não aceitam pagamento em criptomoeda. Não vão aceitar não. Nem notas promissórias, nem galinha, nem terrenos, né? Há muito tempo pessoas chegando comigo assim, eu te pago em galinha. Não, não dá. Eu te pago, eu tenho um terreno lá no centro que eu posso te vender. Não, nem nota promissória, nem Bitcoin, nem criptomoeda, nem nada assim. Mas, pelo contrário, o que Starbucks vai fazer? Vai operar uma casa de câmbio. Você pode levar prova da sua criptomoeda, né? Você pode trocar, você pode cambiar seu criptomoeda em dólar. Aí você sim pode fazer a compra. Quer dizer, a casa está ganhando, né? Ele sempre tem né, seu lucro. Aí vão lucrar com câmbio e também lucrar com café. Pois esse café de Starbucks, apesar de ser delicioso, é muito caro. Muito caro. O preço do Bitcoin na Venezuela agora é outra coisa. O preço do Bitcoin na Venezuela agora está dobrando de quanto em quanto tempo? De 3 em 3 semanas. A hiperinflação continua a atormentar o país. Está em 1 milhão de % a inflação no país. Está chovendo, mas eu não estou me molhando. Agora estou dentro da cobertura. Então, esta semana não vai ser terminada a gravação, né? Volume de transações negociadas em Bitcoin continua a bater recordes cada vez mais altas, enquanto as pessoas venezuelanas estão lutando por uma saída. Banco Mundial planeja emitir o primeiro título global com base em blockchain. Blockchain que é a tecnologia por trás de criptomoedas, né? É um voto de confiança, apoio considerável à tecnologia emergente. Eu acho que pode ser que Bitcoin vai embora, mas esse negócio de blockchain vai ficar, vai permanecer. Gigante bancário do Reino Unido, HSBC. Nós temos esses bancos HSBC em boa parte do Brasil. Maior banco da Europa, grande, também considerável também na América Latina. 7º maior banco no mundo. E forma um lucro antes de impostos de 10,7 bilhões de dólares na primeira metade de 2018. Boas notícias para eles, né? A libra esterlina, a libra da moeda do Reino Unido, mergulha mais contra o dólar, pior baixo em quase um ano. O que está influenciando esse baixo? Medos crescentes sobre possibilidade de nenhum acordo Brexit para com a União Europeia. Está tentando decidir como é que nós vamos fazer, como é que vamos fazer o comércio, né? Intercâmbio, assim, habilitações, tá? Todos esses negócios tem que ser resolvido. A Inglaterra pode dizer, a gente vai sair da União Europeia. Sim, ok, tudo bem, você resolveu fazer, mas como é que vai ser feito? E aí eles não conseguem decidir como é que vai ser feito, né? Então a Libra tá caindo até realmente chegarem a uma determinação definitiva que todo mundo goste. A lira turca, né? Turquia, situação muito difícil, não é tão ruim quanto a Venezuela, mas a lira turca bateu um novo baixo contra o dólar dos Estados Unidos, agora tem abaixado mais de 40% em meio a crescentes tensões políticas com os Estados Unidos. A economia da Turquia está sofrendo de inflação. Licença. Inflação desenfreada de 16%, é uma alta de 14 anos. Pelo menos não é 1 milhão de %, né? Alguns analistas estão prevendo que o petróleo bruto em breve chegará a 120 dólares o barril. Isso é petróleo dos Estados Unidos. Isso devido a déficit de gastos de capital e infraestrutura, quer dizer, com um preço tão baixo nesses últimos anos, então as empresas não tinham como gastar em infraestrutura. Realmente 500 bilhões de dólares nos últimos 4 anos que deveriam ter investido na sua própria infraestrutura, mas não investiram, não. Então agora tá por trás, né? Tá com um pé por trás e tem que realmente correr para chegar a atualizar o sistema. Na quarta-feira, o petróleo dos Estados Unidos caiu para um baixo de 7 semanas, uma vez que a agência EIA
relatou que o consumo de estoque de petróleo bruto de 1,3 milhão de barris foi menor que esperado. E é o quê? É a Agência dos Estados Unidos de Informações sobre Energia, uma agência governamental somente para fornecer as informações sobre energia, inclusive energia elétrica, né? Petróleo, todas essas coisas. Petróleo na China, China, guerra tarifária, guerra comercial com os Estados Unidos, vamos ver o que acontece. A China impôs uma tarifa de 25% sobre petróleo dos Estados Unidos, já que a demanda caiu na segunda maior economia global. Lembra-se que os Estados Unidos, simultaneamente com essa guerra comercial com a China, está também tentando influenciar Irã para longe de atividades no ramo nuclear. Um passo nesse conflito é pedir que a China compre o petróleo dos Estados Unidos em vez do Irã, né? Semana passada, a China concordou em pelo menos não aumentar seu pedido de petróleo iraniano e comprar pelo menos uma porção dos Estados Unidos, mas agora tem uma vantagem, pois China é maior consumidor de petróleo no mundo, né? Mas agora tem uma vantagem sobre os Estados Unidos, pois agora pode demonstrar cooperação com os Estados Unidos nos esforços para com a Irã, né? E ao mesmo tá dizendo que sim, não vamos comprar mais do Irã e vamos comprar dos Estados Unidos. Sim, isso que vocês querem, né? Tá bom, então vamos impor tarifa. Boa jogada, China, boa jogada. Não contavam com sua astúcia. A Indian Oil Corp, que é o petroleiro estatal indiano, assinou o primeiro contrato de petróleo bruto dos Estados Unidos, né? A Índia, que tem essa economia bem crescente, comprou 6 milhões de barris. Os Estados Unidos é fornecedor alternativo para as compras do Irã. Irã que é geograficamente mais por perto, né? Então custa mais em tempo e também infraestrutura e preço, né, de importar esse petróleo dos Estados Unidos. Mas as nações têm que unir para dizer a Irã precisa cumprir esses requisitos das nações sobre essa atividade nuclear, né? Toda essa decisão de compra da Índia dos Estados Unidos em vez do Irã devido às sanções dos Estados Unidos sobre Irã. Por quê? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O petróleo bruto dos Estados Unidos baixou nessa semana mais de 2%, tipo 2,3%. Brent, que é europeia e internacional, esta semana baixou quase 1%, 0,9%. Metais preciosos, mais altos para a semana, 0,5% no ouro, e para prata subiu 0,25%. Com uma coisa na garganta hoje. Pedidos de fábrica na Alemanha despencaram 4% em junho, depois de uma subida de 2,6% em maio. Isso impulsionado por uma queda na demanda de países fora da zona do euro. Não são notícias boas para a maior economia da Europa para o resto de 2018. A coisa não parece muito boa não ali na Alemanha. Isso influencia muito da outra parte da Europa. A Índia é responsável por 15% do crescimento global. Provavelmente continuará a ser um dos países que mais crescem no mundo. Não tem parada, né, visível no breve futuro. Esse crescimento é devido a reformas que entraram em vigor e agora estão começando a valer em economia de 2,6 trilhões de dólares. Não é pouca coisa não, né? 1 bilhão de pessoas só naquele país. Fundo Monetário Internacional estima o crescimento econômico da Índia em 7,3% no ano fiscal até março de 2019 e 7,5% em 2019. 2019 total. Então o Trump ele está feliz com 4,1%. Ó a Índia, né? A Índia está em 7,5%. A produção de café da Colômbia. Café da Colômbia. Eu morei na fronteira, no Brasil, mas na fronteira com Colômbia, fronteira com Peru. E esse café Sello Rojo, melhor café que já provei, muito melhor do que qualquer outro café do Brasil, para falar a verdade. Quer dizer,
café disponível. No sul, aí tem opção, mas muitos dos outros cafés do norte do Brasil, Amazonas, não tinha tanta opção, não. Nós morando no Brasil, nós fomos à Colômbia para comprar nosso café, entendeu? Então, produção de café na Colômbia é a terceira maior do mundo, Brasil é número 1. Tem recuperado do baixo devido à doença da ferrugem, que espanhol na Colômbia eles chamam La Roya, que atingiu as plantações. Tem se tornado uma indústria de 2,6 bilhões de dólares para a Colômbia. Claro que é grande na cafeicultura ali, e sempre que passe aí pelo aeroporto de Bogotá, aí eu tenho que tomar Juan Valdez, grande cafeicultor, café delicioso realmente. Pelo menos uma explosão abalou um evento militar em que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, compareceu. 6 pessoas foram presas por uma possível tentativa de assassinato envolvendo drones portando explosivos. Alguém ia tentar alguma coisa, pois olha o caos que está naquela nação. Infelizmente, alguns analistas políticos afirmam que a tentativa foi orquestrada pelos próprios militares, que já está em grande parte no controle do país. Mas todo mundo vai apontar dedo. Foi ele, não foi ele. Não fui eu, não. Foi ele, né? O fim está próximo para Maduro. Vamos ver. Fique ligado. E agora, volta do parque temático, né? Tipo Disney World, ações de SeaWorld, sabe o que é SeaWorld? SeaWorld se traduz em mundo marítimo, né? Que é tipo mundo Disney, né? Mundo marítimo. Fica perto de Disney World, fica pertinho lá em Orlando, na Flórida, na Disneylandia, né? Ações de SeaWorld, que eles têm peixes, eles têm botos, eles têm baleia, tem muita coisa bacana, né? Meus filhos têm gostado disso. Essas ações de SeaWorld subiram 15,5% hoje. SeaWorld, ações subiram para $24,40, é um alto de 4 anos, acompanhando o relato de um aumento de 4,8%, quase uma subida de 5% no número de visitas ao parque. 6,4 milhões de visitas em um só trimestre. Imagine o número da gente visitando aí, em comparação com o segundo trimestre dos últimos anos. A receita do parque subiu quase 5% para $392 milhões, com lucro de 23 milhões por ano, depois de perder $176 milhões no ano anterior. Então, esse ano tá legal, né? E de perder 176 milhões de dólares para agora realmente ganhar, ficar lucrando 23 milhões de dólares por ano. Bom ano para SeaWorld. Tesla, que é fabricante de veículos elétricos dos Estados Unidos, começou a contratar empregados para sua nova fábrica em Xangai. Isso é só apenas um mês. Eu me lembro que nós anunciamos isso, né? Apenas um mês após assinar acordos com as autoridades locais para o projeto valorizado em $2 bilhões. De onde veio o dinheiro? Né? Tá construindo nova fábrica no outro lado do mundo, né? $2 bilhões. Não tem esse tanto de dinheiro, né? E o Elon Musk, o presidente, o executivo, ele está chateando muita gente, né? O preço das ações estão baixando, subindo. Tesla teve seu dia de trading mais movimentado desde 2014, na terça-feira. Mas por quê? Depois, Elon Musk, que é o executivo, ele tweetou planos para tomar a empresa privada. Quer dizer que ele quer comprar de volta todas as ações, né? As ações agora estão por volta de $380 e ele quer comprar no valor de $420. De onde vem o dinheiro? Musk parece que está pedindo problemas legais também com reguladores do mercado dos Estados Unidos. Ações agora abaixo de $350. A World Trade Organization, a Organização Mundial de Comércio, projeta uma perda de ímpeto em comércio global de bens no terceiro trimestre. Por quê? Essa guerra do comércio, né? Com crescimento logo acima da tendência, não é muito para cima não. Tensões em comércio global têm freado pedidos de exportação e vendas de automóveis, mas eu acho que o Trump ele está usando essas tarifas como meio de negociação.
E assim que realmente a Europa, a China, a Irã, todos esses outros países, que eles chegarem a um acordo, aí ele vai ser eliminado uma boa parte dessas tarifas. Vamos ver. Estados Unidos reimplementaram as sanções ao Irã na segunda-feira. Impediram compras iranianas de dólares e metais preciosos. Iranianos não podem colocar seus valores em valor assim, tipo dólar e metais preciosos mais seguros. Também impediram que os norte-americanos negociem com moeda iraniana, títulos e alguns bens iranianos. Sanções ainda mais duras contra Irã entram em vigor dia 4 de novembro, lidando principalmente com as exportações de petróleo e comércio marítimo, a menos que novas negociações consigam um acordo no programa nuclear iraniano. Mas sabe, eu acho que a situação aí é muito difícil. O presidente Trump disse que empresas mundiais que negociem com o Irã seriam impedidos de negociar nos Estados Unidos, à medida que novas sanções dos Estados Unidos entrem em vigor. Isso apesar de apelos dos aliados dos Estados Unidos. Claro que pessoas, países e empresas, eles querem negociar tanto com os Estados Unidos como com o Irã. Aí o Trump disse que vocês vão ter que escolher, estão junto com a gente ou estão contra, né? Com a Irã ou com os Estados Unidos, com quem você quer fazer, né, o trading, né, o negócio. Desde o ano 2015, a China tem ultrapassado os Estados Unidos por 24 bilhões de dólares em implementação de infraestrutura celular da velocidade 5G. Que venha 5G, por favor, está muito devagar por aqui no meio do mato. China tem construído quantos? Conta comigo, 350 mil novos sites de celular, enquanto nos Estados Unidos tem construído menos de 30 mil sites em 3 anos. Samsung investirá 22 bilhões de dólares em 4 focos ao longo de 3 anos. Inteligência artificial, 5G, autopeças eletrônicas e biofarmacêuticos. Biofarmacêuticas? Eu não sabia que Samsung tratava com isso não, mas aparentemente que ele fazem. Se tivesse 22 bilhões de dólares, talvez eu poderia entrar nesse ramo também. Mas a parte eletrônica eu entendo, né? E de novo, 5G que venha. Lucro operacional do segundo trimestre da Berkshire, sabe o que é Berkshire, né? Berkshire que é a empresa de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. E ele sabe negócio de negócio. Esse negócio de negócio ele sabe negociar. Lucro operacional subiu 67% no segundo trimestre e agora está em 6,9 bilhões de dólares. A Berkshire possui uma participação de 5% na Apple, que tem subido nessa última, né? Agora, semana passada, está acima de $1 trilhão valorização desta empresa e continua a subir. Tem perspectivas para subir ainda mais. Está saindo 3 novos iPhone no outono neste ano. Agora a participação da Berkshire que em Apple agora está avaliada em 50 bilhões de dólares. O Banco Mundial juntou-se com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Europeu de Investimento, concordando em apoiar o desenvolvimento de um projeto de metrô, mais de $1 bilhão, na capital colombiana de Bogotá. Amo Bogotá. Bogotá é uma cidade muito, muito linda e gosto muito de Bogotá. A infraestrutura aí é boa, assim, os ônibus e tudo, mas na verdade eu não tenho frequentado os bairros mais distantes, realmente só aeroporto e partes por perto. Então talvez metrô eles estejam precisando. Na Índia, a empresa Ola, que é o grande concorrente da Uber, expandiu a rivalidade para o Reino Unido com licenças em Manchester e South Wales. Né? Tem outro concorrente agora. IKEA, sabe o que é IKEA? Não existe no Brasil, mas é uma grande loja sueca que vende móveis. Enorme, enorme. Imagine Carrefour, maior Carrefour que você já viu, só de 3, 4, 5 andares. Grandíssimo. IKEA abriu sua primeira loja de varejo na Índia, né? Aquela economia crescente, e prevê 7 milhões de visitantes por ano
7 milhões de visitantes por ano numa loja só, imagine. Planeja investir 1,5 bilhão de dólares nos próximos anos e pretende ter 25 pontos de venda em todo o país até 2025. A Arábia Saudita cortou todos os novos negócios e transações de investimento do país Canadá, depois que o governo canadense expressou preocupação com as recentes detenções de ativistas da sociedade civil e dos direitos das mulheres. Pode vir chegar aqui e fazer algum negócio, mas não critica nosso sistema, né, de coisas e as mulheres dirigindo e essas coisas. O último número de mortos devido ao terremoto de domingo, né, passado em Indonésia está em 387. Foi um forte terremoto de magnitude 6,9. Incrível isso. Maior terremoto normalmente tipo 6. Maior que chega agora foi em 6,9. Incrível. E cada décimo, né, que acrescenta é 10 vezes mais potente. Então, 90 vezes mais potente do que uma magnitude 6. Esse terremoto que atingiu a ilha turística de Lombok, na Indonésia. Milhares de habitantes encontram-se desabrigados ainda nas áreas mais afetadas e aguardam a chegada da ajuda. Miséria ali, misericórdia, Deus. Outro tremor ocorreu na quinta-feira, piorou o negócio. A enorme conflagração de Mendocino no norte da Califórnia é hoje o maior fogo da floresta da história do estado. Tem queimado 115 mil hectares em 12 dias, só 12 dias. Isso é uma área maior que os estados de São Paulo e Rio de Janeiro juntos. Eu estou falando dos estados, não as cidades, né? A cidade já é grande, né? Mas imagine um fogo que queima toda essa área de São Paulo e Rio de Janeiro. Imagine. Agora, depois de 2 semanas, os bombeiros dizem que fizeram um bom progresso e não estimam ganhar controle total até setembro. Tem muito trabalho ainda para fazer. Eu vi uma foto de nuvem sobre o fogo por baixo. Um avião estava voando por cima, bateu foto desse fogo por baixo, assim, uma caldeira de vermelho, né? Realmente foi uma foto muito linda, né? Com o céu azul e pôr do sol lá distante e um chão, em vez de chão, né, preto de noite, foi tudo reluzente de vermelho desse fogo. A população da Austrália atingiu um recorde de 25 milhões de habitantes, quase uma década antes do previsto, né? Tá entrando muita gente, uma vez que atrai centenas de milhares de imigrantes a cada ano. Legal, mas ainda assim o continente inteiro não chega a ter o número de habitantes que moram somente na área metropolitana de São Paulo. Já pensou, né, que prefeito de São Paulo tem influência sobre mais gente do que o país e continente inteiro de Austrália? Pensa só. Pentágono dos Estados Unidos, que é Departamento de Defesa, né, criou a estrutura para novo ramo militar. É 6º ramo militar. Último ramo a ser criado foi Força Aérea em 1947. Qual é esse novo ramo? Nós temos o Exército, agora tem Marinha, tem os Marines, né, que eram os guerreiros que viajavam nos navios, e também tem a Força Aérea, e agora vai ser a Força Espacial dos Estados Unidos. O gigante automobilístico norte-americano Ford celebra esta semana a produção do 10.000º Mustang. Parabéns, Ford, né? O primeiro Mustang foi feito em 1964 e meio, né? O modelo foi para o ano 1965, mas há premiado esse carro de antes, né? Chama-se de 1964 e meio. Eu tive um carro desses, né? Foi a cor prata com o interior de vermelho. Lindo esse carro. Teve mais ou menos essa aparência. Vou mostrar na tela aqui. Muitos desses carros se tornaram itens de colecionador ao longo dos anos e é o carro esportivo mais vendido de todos os tempos. Legal esse carro.
carro ainda mais desejável. Prepare seu talão de cheques, pois no dia 25 de agosto será leiloado um Ferrari 250 GTO do ano 1962. Lindo esse carro, valorizado entre 45 e 60 milhões de dólares. Um carro entre 45 e 60 milhões de dólares. Isso na venda anual, no leilão anual da Sotheby's em Monterey. É o terceiro de somente 36 exemplares desse modelo fabricado, né? Que é lindo esse carro. Caso for vendido nessa faixa de preço, irá definir um recorde para qualquer carro já vendido em leilão. É sim, carro legal, né? Mas eu ouvi falar que não tem ar-condicionado, vidro e trava elétrico, nem sistema de som. Então eu acho que eu vou procurar outro modelo. Vocês podem comprar se quiser. Até semana que vem, tá?